Tratamento de efluentes industriais pelo processo eletrolítico. Plano de trabalho, caracterização do comportamento hidrodinâmico de um reator eletrolítico em fluxo contínuo em escala utilizado no tratamento de efluente têxtil. Esse plano de trabalho está inserido em 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o 6, Água Potável e Saneamento, 12, Produção e Consumo Responsáveis e 14, Vida na Água. O setor têxtil e de confecção brasileiro tem uma grande representatividade tanto no cenário nacional, criando empregos e lucros, como no internacional, onde ele se posiciona como o 5º maior do mundo. No entanto, esse setor recebe muitas pressões, tanto da sociedade civil como oriundas do mercado, pelo seu impacto no meio ambiente. Isso porque, em seus processos, esse setor gasta uma grande quantidade de água. E, além disso, a água residual desses processos é altamente contaminada devido à presença de diferentes compostos químicos. Então, uma saída para esse impacto é o reuso desse efluente desses processos. Dessa forma, esse plano de trabalho tem como objetivo caracterizar o comportamento hidrodinâmico de um reator eletrolítico operando em fluxo contínuo no tratamento de efluente têxtil. Esse estudo foi realizado para ser desenvolvido no Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal da Paraíba, LabSen, utilizando-se de um protótipo de bancada de um reator eletroquímico instalado no laboratório já em fases anteriores dessa mesma pesquisa. O sistema do reator é composto por um reservatório de alimentação superior que fica apoiado sobre um suporte para o reservatório a abertura e fechamento desse reservatório é controlado por uma válvula de esfera. E o efluente, quando sai do reservatório, vai para o reator, percorre todo o percurso e sai sendo desaguado em um reservatório inferior, onde fica o efluente tratado para ser analisado. O reator de bancada foi confeccionado em vidro. Sua compartimentação foi baseada e adaptada desenvolvida por Maia. Ele tem formato retangular e é composto por célula eletrolítica de eletrodo que pode ser de ferro ou de alumínio, um suporte para os eletrodos que possui ranhuras a cada 5 milímetros. Então, pelo planejamento fatorial é decidida a distância entre os eletrodos e a partir dessas ranhuras é possível posicioná-los nessa distância determinada. Uma fonte elétrica, um medidor de energia, um multímetro e cabos com garra de jacaré. Aqui podemos ver a vista lateral e superior, respectivamente, do reator, com todas suas dimensões e mostrando aí o nível útil do reator. Para realizar os testes, foi necessário a determinação do TDH, que é o tempo de resistência hidráulica. Esse tempo de resistência hidráulica foi calculado segundo Benazzi, seguindo essa equação, que é T igual a V sobre Q, em que T é tempo de resistência em segundos, V volume do reator em ml e Q vazão em ml por segundo. As vazões foram determinadas usando o volume útil do reator, que é fixo, e os tempos de 10, 20 e 30 minutos que foram determinados pelo planejamento fatorial. E os resultados podem ser vistos nessa tabela. Para fins práticos, fez-se necessário calcular ainda, usando a mesma equação, os tempos necessários para se encher um frasco de 50 ml com cada uma das 3 vazões determinadas anteriormente. Isso se faz necessário para se poder realizar o controle da vazão no sistema, no momento dos testes. O teste foi realizado utilizando a técnica de estímulo-resposta com traçador, que consiste em injetar um estímulo, que no caso é o traçador, na entrada do reator e verificar a resposta do sistema, monitorando as concentrações do traçador nas amostras coletadas na saída do dispositivo. O nosso traçador foi um traçador salino. A solução foi preparada dissolvendo-se 25 gramas de cloreto de sódio em 80 ml de água destilada e 137,5 ml de etanol, completando-se o volume com água destilada até 250 ml em balão volumétrico.
A introdução instantânea de 10 ml de traçador salino foi realizada com auxílio de uma agulha e uma seringa e foi realizada no topo central do afluente do reator. Depois da injeção do traçador, a concentração salina foi registrada na saída do reator em intervalos de 2 minutos e as leituras de condutividade foram realizadas pela imersão do sensor de condutividade no efluente na saída do reator. O mapeamento total da distribuição de velocidades do fluido será feito pela distribuição do tempo de resistência hidráulica, TRH. Aqui a gente pode ver os resultados dos 2 testes realizados, um com o eletrodo de ferro e o segundo com o eletrodo de alumínio, e podemos ver que o crescimento e decréscimo da condutividade tem um certo padrão, onde ela vem crescendo e começa a decair cerca dos 8 minutos. E retorna a aumentar de novo por volta dos 16. Mostrado que a configuração do equipamento, havendo a divisão do volume na região em que os eletrodos são fixados, né, a região onde há a formação de lodo, que acontece pelo processo eletrolítico, impediu que o efluente tratado fosse contaminado por esse lodo, o que foi um ponto positivo para essa configuração atual do reator. No entanto, os testes com os 2 diferentes tipos de eletrodos mostraram esse padrão no crescimento e decréscimo da condutividade, chegando ao valor máximo aproximadamente aos 8 minutos. O fato de haver um aumento do valor da condutividade após a sequência de decréscimo, que acontece aos 16 minutos, sinaliza o fenômeno de escoamento curto-circuito. O que é isso? Isso quer dizer que os elementos do fluido analisados nesse dado tempo escoam através do equipamento sem percorrer todo o seu interior. Isso não é desejável e afeta a eficiência do sistema. Então, uma forma de confirmar se realmente está acontecendo esse fenômeno seria utilizando traçadores com cor. Isso é permitir uma visualização prática do caminho que o traçador faz dentro do sistema. E assim seria possível, conhecendo esse caminho, se estudar uma nova configuração ou uma alteração na configuração atual do reator. Apesar de todas as limitações causadas pelo cenário da pandemia atual e a interrupção das atividades práticas da presente pesquisa, essa linha de estudo acerca da eletrofloculação no tratamento de efluente têxtil se mostrou eficiente e promissora, abrindo a possibilidade de aplicações de escala real, minimizando os impactos ambientais provocados por efluentes da indústria, em especial da indústria têxtil.